Eu sou casada, 24 anos de casada, tenho 2 filhas, uma casada, 2 netos. E estou aí, fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. E a palavra que o Senhor escolheu para nós, nessa noite, quem trouxe a palavra, se encontra no livro de Marcos, capítulo 15. E eu faço parte do grupo de oração Caminhando com Cristo, da Colonização 3. Nós se reunimos todas as quintas-feiras, às 19 horas. E vem comigo também uma das nossas intercessoras, o Cineia, para viver esse momento de graça para a nossa vida. Marcos, capítulo 15, versículo 29. Amém, misericórdia? Temos como tema: libertos pela cruz. Marcos 15, 29. Os que iam passando injuriavam e abanava a cabeça, dizendo: Olá, tu que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele também o sumo sacerdote e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? Quer o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas por toda a terra. E a hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brando e expirou. O véu do templo rasgou-se, então, de alto a baixo, em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver o que tinha expirado, assim diz: este homem era realmente o Filho de Deus. Palavra da salvação. E o Senhor Jesus, Ele vem nos mostrar nessa palavra que somos libertos pela cruz. Nós somos libertos pela cruz porque o Senhor Jesus, Ele foi o Filho prometido de Deus para salvar a humanidade.
Ele veio para libertar cada um de nós. Ele veio para libertar os seus filhos, nós que somos pecadores. Mas não quer dizer que Ele nos libertou da cruz. Não quer dizer que nós agora cruzamos os nossos braços e falamos, já somos libertos, já somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos. Não. É preciso abraçar a cruz todos os dias. É preciso abraçar a cruz na nossa família, na nossa comunidade. É preciso abraçar a cruz dentro da nossa casa, porque somos muitos perseguidos. Somos muitos perseguidos diante das coisas que estamos vivendo. A nossa igreja católica são perseguidas todos os momentos, todos os dias. A gente vê algo, a gente vê coisas que a gente não espera. E aí nós olhamos e vemos o quanto que Jesus sofreu para cada um de nós. Ele veio para libertar o seu povo. Libertar o seu povo das coisas ruins. Mas por conta do pecado, da fraqueza humana, nós caímos todos os dias, todas as horas. É preciso pedir a força de Deus. Porque Jesus, Ele estava ali, sendo pregado na cruz, e as pessoas passavam e sacudiam a cabeça e falavam, não é Ele que destruiu o templo em 3 dias e levantava? Mas o Senhor falava da morte e ressurreição. O Senhor falava do que Ele ia sofrer, do que Ele ia passar, mas as pessoas não entendiam. Desce da cruz, salvou a tantos, a ti você não salva. O Senhor tinha poder de descer daquela cruz, de livrar daquela cruz, mas Ele precisava estar ali. Ele era Deus, Ele se fez homem e verdadeiro Deus na nossa vida, diante da situação que nós olhamos para Jesus na cruz. Ele foi, Ele nos libertou. Mas muitos ainda não acreditam. Até hoje, nos tempos que estamos vivendo, porque aquele tempo o povo viveu com Jesus, e estava com Jesus, e muitos ainda não acreditavam, crucificavam Jesus, falavam de Jesus. Como assim? Esse filho de carpinteiro, ele não é filho de Maria? Por conta da simplicidade de Jesus, ele era muito simples, e as pessoas não acreditavam, porque as pessoas querem olhar e ver algo grandioso, e o Senhor mostra para nós na palavra que precisamos ser humildes, porque nós somos libertos pela cruz. A nossa vida precisa da cruz, a nossa vida diária necessita da cruz, porque o Senhor não falou que seria fácil, mas também não é impossível nós viver a realidade, essa realidade de estar na igreja, de renunciar ao pecado, renunciar às nossas vontades, porque a nossa vontade é de estar tudo bem, estar na nossa casa, deitados, sem desafio, sem que ninguém fale de nós, sem que ninguém persegue a gente. Mas essa igreja não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos se acomodar no nosso cantinho, porque o mundo lá fora precisa de nós. O mundo lá fora precisa das nossas orações, precisa das nossas intercessões, porque nós precisamos valorizar, porque fomos libertos da cruz. Nós somos libertos pela cruz. Jesus, Ele estava ali, se enfraqueceu totalmente. Ele perdeu a última gota de sangue para nos salvar. E tinha aquele
aqueles dois ladrões, bandidos, que foi crucificado com Jesus, e Jesus no meio deles, sem culpa nenhuma. E naquele momento, que um dos bandidos que estava junto de Jesus olhou para ele e falou: Senhor, lembra de mim quando estiver lá no paraíso. E ele falou: hoje mesmo estaremos lá. Jesus é tão misericordioso para comigo, para com você, para com aquele povo daquele tempo, que ele é capaz de fazer obras grandiosas na nossa vida. Mas nós precisamos deixar ser encontrado por Jesus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca e pedir a Deus, através das nossas orações, do nosso Santo Terço, a nossa intercessão por Nossa Senhora, porque naquele momento que Jesus estava sendo pregado na cruz, Nossa Senhora estava ali do lado, aguentando tudo. Que dor que aquela mãe passou, que dor que aquela mãe sentiu naquele momento, mas ela não desistiu, ela não desesperou, ela ficou sempre ali em oração, pedindo a Deus: eis-me aqui. Porque Nossa Senhora, desde quando ela recebeu Jesus no seu ventre, ela falou: eis-me aqui. E Jesus morreu e Nossa Senhora ali de pé. É preciso que nós pedimos essa nossa advogada, que é Nossa Senhora, para nos auxiliar na nossa caminhada, para dar-nos essa força que precisamos. Porque senão nós vamos correr o risco de crucificar Jesus todos os dias. Porque quando algo dá errado na nossa vida, na nossa casa, nós vamos ser capazes, pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, nós vamos tornar crucificar Jesus novamente. E é preciso que nós olhamos para a cruz e deixar que o Espírito Santo de Deus nos ilumina. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei o que foi aquilo que você veio pedir para Deus hoje. Qual a gratidão que você veio trazer para Deus? Mas o Senhor, Ele tem muito para nos falar. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Abrir a nossa mente. Para deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. Às vezes nós estamos aqui no grupo de oração e pensando naqueles que ficou na nossa casa, que nós queríamos tanto que estivesse aqui, né? Nós pensamos assim. Eu mesmo penso isso, porque meu esposo não anda comigo nas minhas caminhadas, mas também eu fico em paz, porque ele não impede. Então eu estou sempre rezando. Se você veio, e deixou alguém na sua casa, não se preocupe, intercede pelas pessoas que ficou na nossa casa, intercede por aqueles que ficou lá na nossa comunidade, porque as nossas orações têm muito poder. Aconteceu algo comigo, com minha família, há um tempo atrás, mais ou menos uns 4 anos, eu estava em oração nos pés do Santíssimo, eu e mais 2 amigas minhas, intercessoras, e nós estávamos lá rezando para discernir uma palavra para o grupo de oração. No domingo, no sábado, a gente estava lá rezando. E quando a gente estava lá no pé do Santíssimo, rezando e pedindo a Deus, e veio no meu coração para a gente rezar pelas nossas famílias. Pelas nossas famílias. E eu pedi para elas: nós vamos rezar na casa
de Marlene, pela sua família, na casa de Rose, pela sua família. E nós estamos colocando cada pessoa na casa. Quando chegou na minha casa, que eu fui rezar por nós, pelo meu esposo, as minhas mãos não conseguiam ficar paradas. Quando eu orava, pedia a Deus, quando falava o nome do meu esposo, José Roberto, a minha mão simplesmente ela não ficava em cima. E nós orávamos e pedia a Deus, quando orava por mim, por minhas filhas, e a minha mão permanecia. Quando orava por meu esposo, a minha mão caía. Era um peso tão grande que eu sentia naquele momento, um peso que não suportava o meu braço de pé. E eu só pedi a Deus, Senhor, livra meu esposo, livra de algo que for acontecer com ele, Senhor. Que eu não sei o porquê esse peso que eu estou sentindo, e eu caí em lágrimas, e era muito peso, mas eu pedindo a Deus e meus colegas, e nós fomos embora. Foi embora para casa, tirou a palavra e não foi para casa. Passou domingo, segunda-feira, eu estava na escola, que eu estudava à noite, e chegou uma pessoa, e eu estava na roça. Chegou uma pessoa e falou, Eliana, vamos ali no hospital, porque precisamos levar o documento do seu esposo. O que aconteceu, ele estava na roça, estava abrindo o poço, e aquele ferro que eles levantam para abrir o poço, caiu na cabeça dele. E eu falei assim, gente, deixa eu falar com ele. Ninguém deixava. Eu falei, meu marido morreu e vocês não querem falar. Ele falou, não. E eu saí correndo, chamei a primeira pessoa que eu achei na frente e me levou no hospital. Quando eu cheguei lá, ele estava desgovernado em cima de uma cadeira de roda, sem conversar. Ele só abriu o olho um pouquinho, mas não falava nada. Mas eu olhei para a cabeça dele, bateu bem em cima. O ferro, mais ou menos 50 quilos. E esse ferro bateu na cabeça dele, mas não teve corte nenhum. Nenhum. E bateu na cabeça dele primeiro e na cabeça de Léo, o filho de Zé César. Pode ser que tenha até alguém que conheça. E aí ele recebeu a pancada maior. Quando bateu na cabeça dele, bateu na cabeça de Léo, a cabeça de Léo abriu. E a dele não teve um arranhão. E até então eu olhei Léo ensanguentado, todo ensanguentado, deu 12 pontos na cabeça de Léo, e meu esposo estava lá, como se ele estivesse sem força, sem saber dele. E nós ficamos lá até 2 horas da manhã, liberou o outro menino, costurou, foi embora, e meu esposo ficou até 2 horas da manhã em observação. E eu falei, eu quero fazer uma tomografia, porque eu preciso saber se aconteceu alguma coisa com ele. E eles não queriam me dar o pedido, eu falei, me dá, e eu peguei, no outro dia viemos, fizemos a tomografia, e não achamos a quem mostrar. E ficamos naquela angústia, mas ele voltou, conversando, mas eu ainda preocupado com a situação, mas eu não lembrava daquilo que Deus tinha falado comigo lá nos pés do Santíssimo, no sábado, 3 dias antes. Eu não lembrava. Viemos embora, fizemos o exame, passou uma semana, ele foi mostrar depois, mostrou a tomografia e não teve nada. Mas eu não lembrava. Deus é tão misericordioso, Ele nos liberta tanto, Ele é tão simples, tão humilde, que Ele não faz nada para aparecer. Porque a graça que Ele fez na vida do meu esposo, eu não lembrava. E o tempo passou, 15 dias depois, ele já estava bom. Aconteceu um acidente com Larissa de Rose. Eu fui visitar a Larissa. Quando eu cheguei lá, mas ela estava bem, foi um acidente bem, não foi muito grave. E aí nós estávamos 3 pessoas, eu, Marlene e Rose. E Marlene falou assim, Li, lembrei do que aconteceu com o Roberto há 15 dias atrás. Aquele peso que você sentiu lá nos pés do Santíssimo. E aquele pé
caiu na cabeça dele e não teve nada. Eu caí em lágrimas. Eu joelhei na casa do moço e comecei a chorar de lembrar o que Deus tinha feito na vida do meu esposo e eu não lembrava. Eu não lembrava. E eu pedi perdão a ele e agradeci a ele. Porque aí veio tudo. Porque eu falei assim, Deus confirmou tanto que a nossa intercessão tem poder, porque bateu na cabeça dele primeiro. E Léo, que recebeu a pancada depois, Léo cortou a cabeça e teve 12 pontos. E ele não teve nada. Não teve uma lesão, não teve uma sequela, nada. E eu agradeci a Deus pela vida do Léo, eu agradeci a Deus pela vida dele. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que nós não preocupamos com aqueles que estão na nossa casa, que nós não preocupamos com aqueles que estão lá no hospital. Não é porque nós não importamos, não. A preocupação que eu estou falando é de nós paralisar. Mas nós temos que agir, orar, pedir, interceder por aqueles que estão lá fora, aqueles que estão doentes, porque a nossa oração tem poder. As nossas orações vão além. Meu esposo não estava na igreja comigo. Meu esposo não é um homem de caminhada de igreja, mas ele é filho de Deus. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos amados, filhos preciosos do Senhor. E o que Ele faz na minha vida, que estou aqui dentro, na vida de cada um de nós que está aqui dentro, Ele faz na vida daquele que nunca vem na igreja. É preciso que nós olhamos a palavra de Deus e deixa ela encontrar com a nossa vida, com a nossa realidade. De falar, Senhor, eu sou pecadora, eu sou fraca, mas eu preciso do Senhor. Porque só o Senhor tem essa força de me dar aquilo que eu preciso. Porque os irmãos que estão ao meu lado vai me dar a força que nós estamos vivendo ali naquele momento. Mas o Senhor, Ele é o sagrado. Ele é aquele que cura, que liberta e que salva. É preciso que nós tenhamos fé. Libertos pela cruz, não sou liberto. O Senhor Jesus deu a nós essa liberdade de ir e vir. Deu essa liberdade de levar a palavra de Deus para o outro. Deu a nós essa liberdade também de ser livre, de decidir as nossas escolhas. O que nós queremos. Se nós queremos o caminho de Jesus, é o caminho da cruz. É o caminho que vai nos levar até Deus, até a glória do Senhor. Foi o que nós celebramos no domingo passado. Para ver a glória do Senhor, é preciso passar pela cruz. É preciso carregar a cruz todos os dias. Mas vamos preparar o nosso coração para que nós possamos, entrar em comunhão com o Senhor através dessa palavra. Na música. Eu vou contar também outro testemunho meu que aconteceu comigo. Até as meninas prepararam uma canção. Algo que aconteceu comigo quando eu estava grávida da minha filha mais nova, vai fazer 17 anos. Eu estava grávida de 5 meses. E eu passei uma raiva muito grande dentro da minha casa com o meu cunhado. E eu passei uma raiva tão grande que eu fiquei muito desinquieta. Sofri muito. E minha filha parecia que ia sair para fora. Eu, em desespero, fechei a porta, fiquei dentro do quarto, comecei a me bater. E aí foi passando, eu fui atrás do meu esposo, morava com minha sogra. Eu fui atrás do meu esposo e falei assim: eu não posso ganhar minha filha aqui.
que eu estava vivendo. E eu fiquei alimentando aquilo, e essa barriga, ela tossia nessa barriga, ou 5 meses de gravidez. E eu fiquei sem voz, perdi minha voz totalmente. E aí o tempo foi passando e quando eu ficava emocionada, eu perdi a voz. Eu ficava triste, eu perdi a voz. Todos os momentos de emoção, eu perdi a voz. Quando minha filha nasceu, ela quando chorava, ela também ficava rouca, perdi a voz. E o tempo foi passando e ela foi crescendo e minha voz foi piorando. Quando mais ou menos tinha passado uns 5 anos, eu já estava com um caroço na minha garganta, tamanho de um limão Tahiti. E eu comecei a procurar tratamento, fui na fonoaudióloga para mim começar a fazer o tratamento. E eu não tinha condição de pagar. E eu falei assim, doutora, eu não consigo fazer essa sessão de fisioterapia, que eu ia pagar 2 vezes na semana, R$70 na época. E eu não tinha condição nenhuma de pagar uma sessão de fisioterapia. Eu falei assim, Senhor, mas eu vou conseguir. Eu ainda falei, saí de lá e falei assim, ô doutora, eu não vou voltar para fazer, mas eu vou ser curada. E ela falou assim, Deus abençoe. E ela tinha até uma imagem de Nossa Senhora no seu consultório. E eu voltei para casa numa quarta-feira, cheia de desejo de ser curada, porque aquilo já me incomodava muito. 5 anos já tinha passado. E eu vim embora para casa. Quando cheguei, liguei a televisão na Canção Nova. E naquele momento, eles estavam fazendo um momento de oração e falavam, o Senhor está colocando uma mulher em casa, na sua garganta. Eu tomo posse, Senhor, dessa graça para mim. Naquele momento eu ajoelhei de frente à televisão e pedi que o Senhor me curasse. Esse calo nunca tinha doído, nunca tinha me incomodado, só incomodava a minha voz, porque eu ficava sem voz. No outro dia, no nosso grupo de oração, caminhando com Cristo, e aí quem ia pregar lá era Toninho, lá de Janará. E Toninho começou a pregação e eu comecei a pedir, Deus, Senhor, me cura, me liberta. Disse que está preso aqui na minha garganta, Senhor. E essa minha garganta começou a doer, começou a queimar. Eu falei, meu Deus, mas isso nunca doeu. Eu fiquei durante o grupo de oração de joelho pedindo Deus a cura. E eu fui chorando e pedindo Deus a cura. No final do grupo de oração, eu peguei o microfone e falei, eu tenho certeza que eu fui curada. Tenho certeza que eu fui curada desse calo nas cordas vocais. No outro dia, não nasceu nada. Não deu pescoço. E o que precisava acontecer comigo? Precisava eu liberar o perdão. Eu não tinha perdoado quem me fez mal. Eu não tinha perdoado. E aquilo causou um calo nas minhas cordas vocais. Que poderia eu hoje nem sabe mais. Ele poderia já ter causado um câncer e eu nem existir mais, por falta de perdão. É preciso que nós esquecemos tudo aquilo que ofendeu a nossa vida, tudo aquilo que machucou o nosso coração. Depois desse dia, eu falei assim, eu acho que eu fui blindada pelo Espírito Santo, porque nada me incomoda. Talvez naquele momento eu fique ali com aquela raiva, mas é só aquele momento. Porque eu vi o quanto que aquele calo me causou mal, me causou sofrimento, angústia. E no outro dia que eu fui curada, que eu já amanheci curada, nunca mais eu fiquei louca. Minha filha também nunca mais ficou louca. Só que ela ficou ansiosa. Essa ansiedade foi causada desde a geração, por conta dessa raiva.
E até hoje, ela ainda é meio ansiosa. Acompanhei ela no psicólogo há muitos anos. Mas eu tenho certeza que Deus vai libertar ela cada dia mais. Porque nós não podemos guardar no nosso coração